Qual que é o argumento metafísico para a ciência de Deus que eu acho fascinante? Primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente, e potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado do Newton e outros. O que ele quer dizer para o movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria à queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento, porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando, e essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia, porque sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer, sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz cair. Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA, ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. E a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe, então. Quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe e dado que essa sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Aí é a quântica, né? Mas mesmo a aí quântica... é mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso, mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento de qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessitar de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência, porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela sequência... Ele existiu, será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo mas em termos da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física. É uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física, ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Você fala que tem cordas. Fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento
elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles, bom e velho, fala isso. Ordem, acaso, não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas. Porque eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Em outras palavras. Fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa. Então, como o doutor argumenta, se eu quebrar a premissa... Mas aí você sai da metafísica para física, né? A física, veja que a discussão aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. Se eu afirmar partiu dessa premissa, né? Claro, mas todo argumento parte de uma premissa. Sim. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento? Porque ele é um argumento tão bom. Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como David Hume falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas aí o problema dessa lei argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennox, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera é super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada. Isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Fala, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então, o que eu diria? Que a prova, tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda a sequência do universo precisa ter uma origem. Essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoateísmo. A última superstição, 2 pontos, refutando o neoateísmo. E o que eu acho maravilhoso do Feser, que eu acho melhor que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata, primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso. Porque, veja, por definição física, eu estudo da natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. Só uma análise lógica, que é o que a gente está fazendo, é uma análise puramente, é lógica pura, a gente não tá usando experimento algum vai me mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma, deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma. Pra meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento e esse argumento tá circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários. Comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento pra refutar as 5 vias de São Tomás. Não um bom argumento pra outras vias piores. Quanto mais eu achava, eu falava, cara, não tem uma desgraça num argumento que tá indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos. Mas o bom e velho São Tomás, ninguém tá batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa. Empilhei outros tantos argumentos, pra quem riu da palavra prova. A prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente tá usando outra terminologia. Tem que falar aqui que a gente tá falando de metafísica, cara. A gente não está falando isso aqui não é ciência, isso aqui é metafísica. São coisas, são áreas do conhecimento separadas. Por isso que o que eu estou propondo aqui eu não estou propondo prova nenhuma para a existência de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um problema aqui pra mim, né? Os livros ateus que eu tô lendo conhecem o argumento, e incito as pessoas a ler esse livro do Feser, fortemente. Os livros ateus que eu tô lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, pô, alguma coisa tá errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu tô vendo um argumento cristão bem colocado. O argumento cristão que eu falo, na verdade, é o argumento metafísico que vem de Aristóteles. Essa demonstração que a gente tá falando tá na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão, é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluíram que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé,
fé sem nada, Sim. por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre Copleston, que escreveu a História da Filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell, de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo pra me provar errado. Porque eu falei, cara, Entendi. se alguém provar que esse argumento tão simples, que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento tá lá no Fez, tá lá em São Tomás, que tá literalmente na Suma Teológica, texto medieval, Idade das Trevas, tá lá escrito, mas tá na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento errado, Beleza. eu não preciso acreditar. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade uma modelo só fala assim, a metafísica não existe, causalidade não existe. As respostas contra eram piores do que a encomenda, sabe? Na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim. Eu descobri a prova da essência de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica e eu falei, eu vou refutar isso aqui, porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet as pessoas adoram polêmica sobre isso. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu tô errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado. Eu realmente renuncio. Tranquilidade total. É só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, tá errado por isso, isso, isso. Essa é por isso que o erro tá aqui, é por isso. Novamente, tô há 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual é o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Pior ficava pro meu lado, entendeu? Não pro lado de São Tomás. Eu falava, cara, esse cara tá mais inteligente que eu. O cara tá manjando do que tá rolando aqui de uma maneira muito pesada. E o que ele tá falando tem uma coerência que eu nunca vi antes na minha vida como uma pessoa. Então, eu lendo aquilo, eu falei, cara, Deus existe. E aí eu saí dali e falei, agora eu preciso... Bom, e que também... Vamos lembrar, a conclusão predominante na história da civilização é Deus existe. A conclusão, sim, claro. A conclusão exótica é a nossa. A nossa é exótica. A nossa, o que eu quero dizer, é a da nossa cultura contemporânea. No entanto, a nossa cultura contemporânea também está falando que sexo biológico não existe. O que me leva a crer que a nossa cultura contemporânea também tem vícios complicado. Intelectuais. E aí, depois que eu entrei nessa, aí vem todo o resto. Mas eu até hoje... Eu diria pra você o seguinte, existe pro público que é muito cético disso, e fala, Guilherme, você tá louco, fanatismo religioso, morra, vamos entrar no debate e tal. Eu falaria o seguinte, olha, leia essas coisas por conta própria, não precisa confiar na minha palavra. Esses textos são muito clássicos e antigos. Esse do Feser, que é uma formulação moderna disso, porque ele entende filosofia da ciência e reintroduz a metafísica. Mas se você lê a própria Suma Teológica, a metafísica de Aristóteles, elas têm um argumento lá muito bem estabelecido há milhares de anos. Tem uma tradição muito forte em relação a isso. Qualquer um de vocês pode testar isso, pode ler o argumento, pode meditar com muita calma sobre o argumento e pode contemplar a possibilidade X ou Y. Várias pessoas da história leram esse argumento e se converteram. Se converteram, o que eu quero dizer não é viraram cristãos necessariamente. Concluíram, falaram, Deus existe. Essa é uma conclusão. E aí tem um motivo que eu falei pra vocês do porquê que Platão e Aristóteles, que não estavam inseridos em nenhuma tradição religiosa, aliás, estavam brigando com a tradição religiosa da época deles, literalmente em contraposição a ela sobre vários aspectos. Porque eles colocaram, né, que era um Por que eles Deus, concluíram, né, que existe um único Deus e não são politeístas, como outras tradições? Por que eles chegaram nessa peculiar conclusão e eles não partiram de nenhuma tradição religiosa? E aí, esse é o argumento que me convenceu. Então, a partir daí, eu, claro, me encantei pela tradição cristã por várias coisas que a gente já citou aqui, como, por exemplo, esse simbolismo que eu vi no Interstellar, no Tolkien e outras coisas, e eu tenho a fé nisso. Mas eu mudei de perspectiva em relação a isso a partir o ponto de partida nessa visão Deus existe foi a prova da existência de Deus. Entendi. Tá debatido. Colocado.